esse conteúdo das 7 essências da igreja, a gente trouxe para essa classe porque são temas que dizem respeito ao nosso papel como cristão, como militante. Então, nós sempre ensinamos em nossa igreja essa questão de ser membro não é ser uma pessoa que se estaciona na membresia, mas a gente sempre entende que o membro é alguém que se movimenta. Chama membro, mas diferente de qualquer outra instituição, igreja é algo orgânico, né? Igreja é vida. É muito diferente de qualquer outro lugar que a gente participa, que a gente talvez tenha carteirinha de membro, como um clube, como uma associação, sei lá. Igreja é diferenciada. Então, essas 7 essências, elas vão nos ajudar a perceber o que há de diferencial na igreja. Então, nós começamos a semana passada, o Anderson deu essa aula, sobre ser participante de uma igreja é se relacionar com os outros. Eu me lembro até de um Provérbio 18, versículo 1, que fala assim: busca seu próprio interesse aquele que se isola. Ele se levanta contra a sabedoria. Então, Deus não nos criou para vivermos vidas isoladas. Eu dou graças a Deus que temos aprendido a nos relacionar, ainda que virtualmente. Isso mostra um amor, né, um interesse pelo outro, e também de a gente se adaptar a essa nova realidade. Então, o Anderson trabalhou esse tema na última vez, e Deus ama pessoas. Jesus morreu por pessoas. E Deus trabalha na vida do cristão em particular, que é o corpo, morada do Espírito Santo, como também na igreja, que é a igreja coletiva, todo mundo junto. Deus ama pessoas e morreu por pessoas. E hoje nós vamos avançar um pouco sobre a participação nesse corpo. Travou aí? Estão ouvindo? Alô? Beleza? Tá bom. Estou ouvindo. Tudo certo. Ok. Então, a igreja precisa se ver como corpo. Eu acho interessante essa figura do corpo, né? Corpo onde todos os membros trabalham em função do conjunto. Corpo onde os propósitos são voltados para o todo. Tem outras figuras na Bíblia que se referem à igreja. Alguém lembra de outras? Você lembra de outra imagem que a Bíblia chama a igreja? Alguém está lembrado? A igreja é chamada no Novo Testamento não só de corpo, é chamada povo de Deus, às vezes é chamada noiva, às vezes, como Efésios capítulo 2, edifício, um edifício espiritual em que cada crente é uma pedra viva que é colocada nesse prédio. Então, são figuras. E a gente vai trabalhar hoje sobre essa questão de participar desse corpo. Vamos adiante aí, Disseu? O corpo dá uma ideia de um conjunto em que há cooperação. E Jesus orou pela unidade da igreja. Alguém sabe a diferença de unidade e uniformidade? Unidade tem a ver com um. Uniformidade pode ser a junção de vários uns.
Unidade é diferente, porque quando a gente fala de uniformidade, uniformidade, eu vou dar um exemplo aqui de uma empresa que usa uniforme, ok? Então, uma empresa que usa uniforme, as pessoas têm ali um padrão para se vestir, tem umas regras para seguir, e todo mundo é obrigado a seguir aquelas regras. O Exército, por exemplo, é uma instituição que é uma uniformidade. Na uniformidade, tem uma hierarquia. Tem ali o general, tem ali o capitão, o major, mas mesmo o soldado, ele está debaixo de uma hierarquia. Então, até a palavra uniforme nos ajuda. Eu vou dar um exemplo de igreja agora. A Igreja Universal é uma igreja que parece uma uniformidade. Por quê? Geralmente os pastores falam igual, os pastores vestem igual, as campanhas são iguais. Quando a gente vê a igreja, essa unidade que Jesus orou, essa unidade no sentido de que, mesmo no corpo, os nossos órgãos são diferentes, mas fazem parte de um conjunto. Por exemplo, ninguém é obrigado a pensar igual, né, na igreja. Nós não temos uma hierarquia, um padrão assim que obriga todo mundo a vestir igual. Embora algumas igrejas, mesmo da nossa linha, coloca o uniforme, né? Mas a beleza da questão unidade é que é um corpo vivo, enquanto que a uniformidade é mais ligada à instituição. Então, na unidade é algo mais orgânico. Os membros diferentes cooperam para um só propósito. E um só propósito é que Cristo é o cabeça e a igreja, como corpo, anda dirigido por ele, não por homens. Ok? Então, Jesus orou em João 17, para que a igreja fosse muito impactante no mundo. É a maior oração de Jesus, é a tarefa número 1 de Jesus, dos cristãos se amarem, independente da placa, não é? É claro que tem igrejas que seguem Jesus, tem igrejas que não seguem. Eu estou falando dessas igrejas que seguem a Jesus, deveria ser mais próximas. Mas, infelizmente, a oração de Jesus, muitos homens impedem dela acontecer. Tem muitas placas, muita competição, e o inimigo tripudia em cima disso, né? Esse é o maior alvo do inimigo, essa é a nossa maior batalha, essa é a maior cegueira da igreja, essa é a maior ferida da igreja. Houve uma época, pessoal, que era muito pior manter a unidade. Mesmo os batistas não consideravam os pentecostais como salvos, como irmãos. Graças a Deus, hoje já tem mais consciência de que o reino de Deus não está limitado a uma placa só. Então, nós temos ensinado isso. Existem muitas boas igrejas, não somos a única. E Deus, se Deus dependesse só dos batistas para ganhar o Brasil, ai de nós. Então, tem muita coisa boa acontecendo, apesar de nem sempre a gente concorda com tudo que acontece em algumas denominações, mas tem muita gente de Deus trabalhando. Eu estou falando de igrejas que têm a palavra como fundamento, como nós temos. Não estou falando de neopentecostais, que aí é outra categoria, né? Neopentecostais está na categoria de seitas.
Mas continuando aí, a igreja de hoje está muito longe do propósito de Cristo. Estamos muito longe de promover unidade. Somos os melhores em brigar. Tem uma igreja no Novo Testamento que era muito briguenta. Alguém sabe qual era? Mas foi a igreja de Corinto, né? Que tinha lá, não estava escrito. Verdade. Então, a igreja de Corinto fala que as famílias brigavam, tinha partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Jesus, eu sou de Apolo. As pessoas eram muito infantis, não resolviam seus conflitos uns com os outros, eram levados até para o tribunal. Havia ciúmes, Tinha muita ceia também, né, infantilidade, pastor? brigas na ceia. Então, quando a gente pensa em unidade, a gente pensa na boa convivência da igreja local. E por isso que foi escrita uma carta para essa igreja, que era uma igreja muito infantil, né? O Paulo fala que eles eram crianças, era uma igreja creche, muita infantilidade, muita gente carnal. E ele fala para a gente ser espiritual. Então, quando Jesus fala de unidade, quando há uma igreja que o amor prevalece e as pessoas sabem resolver suas diferenças, então ela é muito forte no evangelismo. Aliás, o Salmo 133 fala que onde há unidade, há uma coisa espetacular que se chama Deus abençoa ainda mais, né? Inclusive, eu gosto muito daquelas passagens de Israel, quando fala que Israel se unia como se fosse um homem só, uma unidade do exército em torno do rei, e do rei bom. Israel era imbatível quando isso acontecia, né? Porque Deus abençoava a unidade. Ainda hoje, quando a igreja, os membros trabalham dentro de uma visão, de um propósito, todo mundo remando o barco na mesma direção, há muita sinergia. E aqui fala que no campo missionário, infelizmente, às vezes os missionários não sabem trabalhar de maneira a somar recursos. Às vezes há missionários que, infelizmente, com a sua visão limitada ou uma visão assim de isolada, pode prejudicar o trabalho. Continuando, então, para ser missional, primeiro a igreja precisa ser corpo. E a gente vai ver melhor nessa aula o que é o funcionamento desse corpo. Continuando, achei legal essa frase aqui, olha. Quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou lá por causa de Jesus. Não é proibido sair da igreja para a pessoa ir para outra igreja, ok? Por exemplo, a pessoa vai mudar de endereço, ou o trabalho dela pede para ela ir para o interior, tem que mudar de igreja. Mas quando tem um conflito e a pessoa não resolve, ela está saindo por causa de pessoas. Ela está fugindo de tratar. Infelizmente, ela carrega aquela atitude no coração que vai se reproduzir em outro ambiente. Então, a gente deve sair de uma igreja estando bem. Se precisar sair por essas questões que eu falei, mudança, alguma coisa nesse sentido, mas você sair bem. Às vezes tem gente que é disciplinada em outra igreja e vem para nós. E daí, Roberto?
Como é que a gente resolve isso? Pastor, já conversei com pessoas lá na recepção com esse assunto, né? Aí, no caso, teria que ter conversado lá na igreja, mas nós recebemos de braços abertos, porque a igreja, né, tem que receber as pessoas, conforme elas estão, como elas vêm. Mas lá nesse caso, eu conversei com ele esclarecendo, falando assim, puxa, você deve procurar a direção, que é o pastor lá da igreja, né, conversar, resolver, mas se caso não achar uma igreja aqui para vocês, nós estamos aqui, pode vir frequentar a nossa, aqui nós trabalhamos com a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nosso fundamento é Cristo, né? E eles se identificam muito, eles gostaram, porque, inclusive, soube depois que eram adventistas, né? Lá eles falam muito de Cristo, né? Aí depois eles também agradeceram, falaram, não, você estava certo, eu procurei o pastor, nós resolvemos, foi um conversinho de mal entendidos, né, pastor? Mas na nossa igreja já teve... Pode falar, Roberto. Eu digo assim, nós já tivemos, eu inclusive tenho irmãos da igreja que às vezes saíram da nossa igreja, do nosso meio, que nem você falou, porque nunca conheceram Jesus de verdade, porque saíram por causa de pessoas, né? E não é justo, né, pastor? Não está correto, né? Então, a gente toma cuidado quando recebe pessoas de outra igreja, para que elas não sejam apressadas em se tornarem membros da nossa. Porque no processo de ser membro, a gente pede que ela traga uma carta de referência da igreja de onde saiu. E se tem alguma pendência, precisa resolver antes de se tornar membro da nossa. Já aconteceu de eu ir pregar numa igreja e gente que era da nossa saiu, separou da esposa, aí eu encontro a pessoa casada com outra, em outra igreja. Oi, pastor, tudo bem? Como é que você está? Você vê, eu estou aqui, essa aqui é minha esposa. Aí eu olho assim, outra? Aí o cara foi bem recebido lá, começa a nova vida, como se o passado, assim, né? A pessoa saiu mal saído do outro lugar, mal visto. Então, por isso que é bom as igrejas cuidarem do corpo. Isso não é questão de ficar levantando, como é que fala? A capivara da pessoa, mas é importante que as igrejas tomem cuidado ao receber as pessoas, que elas saíram bem. Porque se elas não saíram bem de lá, elas saíram em disciplina, elas vão dar trabalho aqui para nós. Não é verdade? Então, eu toquei nesse assunto aí, que a gente, se tiver que sair da igreja, que saia bem. Que, na verdade, ninguém sai da igreja, né? A gente está mergulhado no corpo de Cristo, a gente muda de endereço, mas você continua sendo membro da igreja, que é o povo de Deus espalhado. Então, você é transferido, mas ninguém sai da igreja. Então, continuando aí. Nós vamos ver um vídeo agora, eu não sei se todos já viram, mas é importante a gente ver. Enquanto o Disseu procura aí, que ele vai colocar o vídeo pra gente assistir, uma coisa também muito importante, né, pastor Edgar, do exemplo até que você deu, algumas pessoas, ao querer participar de igrejas, muitas vezes elas procuram uma igreja que se adapte a ela, né, ao como ela deseja uma igreja, né. O Disseu já achou o vídeo aí, então é isso aí. Eu vou fazer umas perguntas depois em cima desse vídeo. Tá sem o áudio, Disseu. Tá sem som. O que é
a igreja? A igreja é um prédio? A igreja é o pastor? Ou seus auxiliares? A igreja é a música? A tradição? Ou os ministérios? Todas essas coisas são boas, mas elas não são a igreja. Tire elas e a igreja ainda existe. Por quê? Porque você ainda está aqui. A igreja é você. A igreja é você com um propósito de amar a Deus, de amar aos outros. A igreja é você com uma missão de ligar o que não está ligado a Cristo e juntos crescer em total devoção a Ele. A igreja é você com um plano de estar ligado a Deus, servindo, liderando uma célula na comunidade, usando seus dons e paixões e transmitindo a sua fé àqueles que não conhecem a Cristo. Quando você e eu vivemos dessa forma, todas as coisas que costumamos fazer na igreja tornam-se coisas que fazemos como igreja. Deus deseja isso. O mundo precisa disso. E nós somos chamados para ser isto. O que é a igreja? A igreja é você. Ok, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tem algum destaque que vocês gostariam de fazer para esse vídeo? Ou essa visão de igreja que você tem aprendido? Tem alguma coisa nova que destacou para você nesse vídeo? Ou são verdades que você já tinha conhecimento delas? Tem alguma novidade, não? Para mim, dentro do meu pouco conhecimento, não, pastor. Eu acho que eu já conhecia também. Eu acho que é isso. Ok. Mas, porém, eu acho que não é isso que eu faço. Misericórdia de mim. Eu não entendo. Como assim, Rosária? Porque quando eu vejo todas essas coisas e eu escuto todas essas coisas e eu sei de todas essas coisas, e eu vejo que quanto mais eu vejo essas coisas, eu não faço nada. Por isso que eu falo misericórdia. Mas eu estou aprendendo, eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de ser essa igreja. Então, eu aprendi que eu não sou a igreja sozinha, mas às vezes eu me vejo sendo a igreja sozinha, e não é assim que funciona. Então, eu estou... É verdade, você tocou num ponto aí, a única coisa que eu acrescentaria a esse vídeo é que quando ele fala assim, a igreja é você, com um propósito, mais na frente ele corrige, que ele fala, a igreja é você junto com os outros. Porque não existe, você não é igreja sozinha, sozinho, né? Nós somos igreja quando nós nos unimos aos irmãos.
aí fazemos parte do corpo. Não importa se tem 10, se tem 15, se tem igreja local que tem só 12 pessoas, 15, 20, mas é uma igreja local, não é? Mas não a pessoa sozinha. Geralmente, quando a gente está pensando em igreja, no mínimo 2 ou 3, né? Onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estarei aí com eles. Agora, eu não sei vocês, mas eu venho de um contexto católico e eu fui muito influenciado pelo catolicismo, assim, no começo da minha conversão, o prédio era sagrado, né? O pastor era o sacerdote que nos leva para... Assim como o padre era o sacerdote que nos leva para Deus, o pastor também. E a gente vem com aquele ranço que, como a igreja é um lugar sagrado, a gente presta o serviço religioso, depois sai de lá e não tem nada a ver a minha vida com a igreja. Mas a gente aprende aí, não só aí, a gente aprende na Bíblia, que nós estamos em missão, né? Somos uma igreja missional, a gente tem falado sobre isso, e nós somos adoradores. Então, Rosarinha, apesar de você ver louvor, professor de escola bíblica, como cidadã, você representa a igreja também. E o que você faz representa o que a igreja faz. Você é uma amostra da igreja. Você não é a igreja, mas você representa com a sua vida o que é ser um cristão, que faz parte de uma comunidade. Entendeu? Então, pode ser que você não atue num trabalho de frente, mas isso não quer dizer que você não faz parte. Os órgãos do nosso corpo. Ninguém está vendo aqui meu pulmão, meu rim, meu cérebro, mas está dentro de mim, atuando para fazer parte do corpo. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem que fala sobre os membros do corpo. Então vamos adiante aí. E só voltando aqui para um comentário que o Anderson fez, quantos de vocês vieram de outra igreja aqui? Eu acho que o Roberto se converteu com a gente, né? Mas o Eduardo, a Rosário, o Anderson veio de outra, né? O Disseu se converteu aqui no Horto. Acho que o Hildo vem de outra também. Então, dentro daquele comentário que o Anderson fez, não existe igreja perfeita. A gente não vai achar uma igreja exatamente como a do Horto do IP em outro lugar que você for. Pode ser que você encontre uma igreja diferente, mas à medida que você frequenta, você vai se identificar. Mas igual, as pessoas são diferentes. Há certas ênfases, de repente o louvor é muito bom, a pregação nem tanto. Mas aí você vai analisar se convém você frequentar ou não. Ou a metodologia, nem toda igreja usa pequeno grupo, mas nem por isso não é uma boa igreja. Você vai ter que orar, avaliar se vai frequentar ou não. Então, eu só quero lembrar que a gente não pode chegar numa igreja e querer que ela seja igual a de onde eu vim. Porque aí é querer uma réplica exatamente igual, e não há. Pode ser parecida, né? Mas igual não tem. E nada de errado com isso, ok? Pastor, deixa eu fazer um comentário aqui, posso? Sim. Assim, a igreja aí, de acordo com o vídeo, fala que é eu, né? Mas no meu ponto de vista, eu imagino assim, penso, né? Que a igreja somos nós. E eu, no caso, com um propósito de, aí no caso, propósito da missão, com o plano de estar ligado a Deus, né?
Aí, no caso, transmitir a fé, ou liderar uma célula, igual você falou, transmitir a fé. Eu posso também, na rua, onde eu estiver, na academia, em algum lugar, às vezes as pessoas estão lá desanimadas, estão tristes, depois você chega lá alegre, já chega, às vezes até conversando ou brincando, você já pode falar do amor de Cristo. Isso também já é um método, é uma igreja também, porque eu vou estar lá levando esperança para essas pessoas, né? Exatamente. Porque então, é isso que eu falei para Rosário. Uhum. Você representa a igreja todo dia. Não é só quando você está no prédio da igreja. Quando você está no prédio, você está recebendo treinamento. Quando você está lá fora, você está em missão. Perfeito. Tá certo, é isso Beleza. mesmo. Então, alguém até falava assim no passado, né? Nosso pastor fundador falava assim: não existe igreja perfeita. Se você achar, não entre nela que você vai contaminar. Porque não tem nenhuma, né? Então vamos continuar aí. Alguém lê para mim? Eu leio, pastor. Uma igreja saudável é uma comunidade centrada na palavra, formada por pessoas nascidas de novo, em processo de transformação pelo Espírito Santo, que vivem para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Ok. Nenhuma definição é perfeita, ok? Porque quando você define alguma coisa, você fica compactando numa definição, então é difícil, mas eu procurei nessas palavras trazer para nós o que é uma igreja saudável, né? É uma comunidade, quer dizer, é um povo formada de gente que nasceu de novo, pelo menos a maioria deve ser nascida de novo, tomara, né? Já pensou uma igreja só de incrédulos? Em processo de transformação pelo Espírito Santo, que vive, aí eu coloquei a visão da nossa igreja, viver para a glória de Deus, impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Muito bem, vamos dar sequência. Qual é a importância da igreja? Pessoal, essa frase aí, eu gosto dela, porque tomara que vocês encontrem na nossa igreja a sua igreja, a ponto de você falar, essa é a minha igreja. E não aquela igreja. Quem fala aquela igreja, é igual há poucos dias uma pessoa que eu convidei para ir na nossa igreja, ela falou assim, eu vou fazer uma visita para a sua igreja. Aí eu falei, não vejo a hora de você um dia falar, eu vou fazer uma visita para a nossa igreja. Porque ela não é minha, é de Jesus, mas pode ser sua, né? E aí se torna nossa. O presidente Lula, toda vez que ele se refere ao Brasil, ele fala esse país. A gente já falei, por que o Lula não fala o nosso país, né? Fala assim, esse país, como se ele está falando de um país de onde? Não é dele, não? Bom, é só um detalhe aí, tá? Vamos voltar aqui. Minha igreja, porque quando você se converte, você pode ter aí a sua árvore genealógica, você pode ser, sei lá, dos Oliveira, dos Pereira, dos Souza, dos Donato, mas você se torna membro da família de Deus. Então, esse povo começa a ser a sua história. É melhor a gente se acostumar um com o outro, porque a gente vai viver junto no céu, né? Esse é meu povo, meus filhos estão sendo criados na igreja, minhas noras, mesmo que não for da nossa, é povo de Deus também. É o meu futuro. A gente, depois que entra na igreja, muda radicalmente nossa vida. A gente é influenciado pela igreja, né? Somos educados. A igreja é um formador de opinião. Não é só a mídia que forma a nossa opinião, redes sociais, gente aí
influenciador, influencer de YouTube. A igreja é um formador de opinião nossa, e graças a Deus, e tomara que a igreja tenha uma relevância na nossa vida tão grande que, de fato, vai transformando a gente. Né? Cada semana que passa, eu preciso ser um cristão melhor, mais influenciado por Jesus, me evoluindo, crescendo no meu comprometimento, como foi pregado hoje de manhã, de importar mais com esse povo, né? Então, continuando aí. Pastor Edgar, eu tenho uma pergunta aqui. Sim. Vou colocar um cenário aqui, ver se fica mais fácil e se fácil de entender, né? Uma pessoa convertida, né? Ela foi para a igreja, se converteu e está lá já um tempo na igreja, ou não, né? Ela é praticamente obrigada a exercer uma função na igreja. Eu falo igreja, exemplo, no outro aqui. Ela é obrigada, tipo assim, é ordenada, ou ela precisa, não é necessário, ela ser uma participante ativa dentro da igreja de algum ministério ou não? Ou isso pode se estender para fora? Às vezes a pessoa ela é ativa, mas não na igreja, mas fora. Tipo, de qualquer um ministério aí. Uhum. Olha só, a gente tem que lembrar que o membro da igreja, ele serve conforme o dom dele. Então, tem muita gente na linha de frente da igreja que talvez a pessoa não está lá. Mas o fato dela não estar nessa linha de frente não significa que ela não está atuante. Então, eu vou dar um exemplo aqui que está me vindo à memória. Tem uma senhora na nossa igreja que vai no Hospital das Clínicas toda segunda-feira. Ela não faz nada, talvez você nem conheça essa mulher na igreja. Mas ela vai no Hospital das Clínicas porque ela tem um peso no coração de visitar os doentes. Então, ela está servindo da mesma maneira. Então, tem coisas que as pessoas estão fazendo que nós não sabemos, mas ela está servindo a Deus. E se a gente for pensar no domingo, por exemplo, dá para todo mundo trabalhar no domingo? Não dá. Mas as pessoas podem atuar em várias áreas. Jesus não falou em Mateus 25, quando a gente dá um copo d'água para alguém, em nome dele, a gente está servindo a ele. Não é verdade? Então, ninguém é obrigado a estar num cargo, numa posição assim na igreja. Ninguém é obrigado, não. Mas a gente espera que a atitude da pessoa seja aquilo que Jesus espera de cada um de nós, é ser servo. Eu sirvo ao meu Deus. Edgar, onde ele quiser. Edgar, mas assim, só para a gente poder, assim, para a gente poder alinhar aqui um ponto aqui, para a gente ver. Mas, por exemplo, quando a gente fala a questão de, gosto desse exemplo dessa senhora, né? Porque assim, quando a gente pensa em ministério, corpo de Cristo, o corpo de Cristo ele tem que exercer os dons uns aos outros ali no corpo, né? Então, quando ela está indo servir no hospital, quando ela está indo lá no hospital servir o dom que ela tem, mas ela tem que estar integrada a também algum tipo de vínculo à igreja também, porque senão a pessoa vai numa igreja, não é membro de nenhuma igreja e serve no hospital ou qualquer outro lugar. E aí está desconecto, né? Porque ela tem que estar integrada no corpo, uns aos outros, no dom mútuo, na igreja também, né? Tem que estar ligado nisso. Talvez o meu exemplo não seja o mais feliz de seu, porque quando a gente pensa, até foi tocado na última aula, os mandamentos recíprocos. Então, os mandamentos recíprocos são uns aos outros. Então, nesse caso aí, veja bem, ela está abençoando outras pessoas. Agora, se você pensar que no hospital pode ter crente doente, ela pode não estar servindo, aconselhando, consolando
irmãos na fé? Porque tem também isso, não é? Sim. Talvez não seja o melhor exemplo, mas ela está servindo ao reino. Então a gente tem que lembrar isso. É igual você está evangelizando. Porque evangelizar, a pessoa tem, vamos pegar alguém que tem o dom de evangelista. Quem tem o dom de evangelista, ele vai atuar, não só, ele vai servir a igreja, mas evangelizando. Entendi, não, tranquilo. Então, tem mandamentos recíprocos, que é para uns aos outros, e tem mandamentos que você faz lá fora, mas você está abençoando o corpo. Né? Mas eu só quero tirar da cabeça dos irmãos aqui que o fato de não estar fazendo algo no domingo para não se sentir inferior aos outros, porque não é. É como o Paulo falou em 1 Coríntios 12, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é nariz, nem todo mundo é boca. Não é? Daqui a pouco a gente vai ver esse texto, se a gente tiver tempo ainda. Vamos prosseguir. Olha esse versículo aqui. Alguém lê para mim aí, Efésios 2:19. É o anterior de seu. Alguém lê? Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Então, Efésios fala que antes a gente não era membro da família de Deus, a gente era estrangeiro, era forasteiro. É por isso que a gente tem que ter paciência com um novo convertido, porque para nós, veteranos, por exemplo, domingo de manhã, se eu, quando todo domingo, meus pés levantam sozinho da cama e saem arrastando meu corpo, porque é domingo, para me arrastar para ir para a igreja. Eu estou tão acostumado com isso, que o corpo vai sozinho. Agora, essa questão de você ir para uma igreja, tem gente que não tem essa disciplina que a gente tem. Não é verdade? Faz parte da nossa vida isso. Verdade. Vira um hábito, um bom hábito. E tomara que a pandemia não quebre esse bom hábito nosso. Ou o fato de participar de um PG também, né? O compromisso. Continuando aí, o próximo. Assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a gente é interdependente. Há uma diferença de ser independente e ser interdependente. Nós precisamos uns dos outros. Então, ser cristão é pertencer a um corpo. Ok? Ok. Alguém lê para mim esse? Vou ler, pastor. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. 1 Coríntios 12:27. Muito bem. Vocês estão com a Bíblia aí? Eu queria ler um pouco mais desse capítulo, 1 Coríntios 12, a partir do versículo 12. Alguém aí pode ler para mim? 1 Coríntios? Seria bom que todo mundo lesse, tá? Que a gente acompanhasse. Eu estou com a Bíblia aqui do lado também. Para ser uma leitura mais dinâmica, cada um lê um versículo, ok? E preste atenção, pessoal, nesse texto. É 1 Coríntios 12. 12 a 26. Vou começar aqui, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo.
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro. Olha só isso, pessoal. Mas de muitos. 15 é, se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o outro, e se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem homens, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. O 22. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nos são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, Muito vocês bem, são pessoal. o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ok. Eu quis ler esse texto para destacar essa ideia que a gente vem falando de corpo. Uma igreja que só tem gente que fala é igual um corpo que só tem boca. Vira uma anomalia, né? Vira uma coisa esquisita. Você vê um corpo cheio de orelha, ou cheio de nariz. Fica esquisito, né? E todo mundo na igreja é importante. Pode ser gente muito antiga, pode ser gente que chegou há uma semana, todo mundo é igual. Sabe aquelas igrejas que tem gente que se acha, né? Eu sou importante porque eu sou pioneiro nessa igreja. Olha, gente, todo mundo é igual, seja rico, seja pobre. É bom que nós, pastores, a gente nem sabe quem contribui financeiramente na igreja. Porque quando a gente olha para a pessoa, a gente vê uma ovelha, não vê nada disso. Então, isso é até bom para nós. Nosso coração é enganoso. É o tesoureiro que sabe quem contribui, quem não contribui. Para nós, o que interessa é se a pessoa ama o Senhor e está firme com Deus, está crescendo, está servindo. Mas vamos seguir em frente. Esse versículo aí, o 25, no finalzinho, fala assim: todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Olha como isso combina com a questão... sabe quando a unha está encravada? Não afeta o corpo inteiro? Ou você fala assim, esse é um problema lá do meu pé, eu estou bem. Não, aquela unha encravada no pé atrapalha até seu dia, uma feridinha assim. Verdade. E aí ele termina dizendo, se um membro sofre, todos sofrem. Se um membro se alegra, todos se alegram. A gente está caminhando aqui para os finalmente,
Vamos ver os últimos slides aí. Para Paulo, igreja não se referia a uma fria entrada para uma instituição, mas sim tornar-se um membro vital do corpo de Cristo. Tomara, meus irmãos, que cada um de vocês tenha valorize, né? É um privilégio ser membro da Igreja de Jesus. Eu vejo como assim eu não mereço, né? Tem gente que se tem orgulho de fazer parte, de ser palmeirense, de ser corintiano. Nós temos aqui o Eduardo Gatti, que era aí, brigava pelo time dele, mandava matar, mandava prender. A gente tem que ter orgulho, de levantar a bandeira da igreja, né, Eduardo? Mudou ou não mudou seu coração? Verdade, pastor. Mudou bastante, graças a Deus. Amém. Amém. Paulo falou, né? Eu não tenho vergonha do evangelho, eu tenho muito orgulho. Continuando aí, Disseu. Eu amo a minha igreja. Como é importante, gente, amar o povo de Deus. Uma pessoa que fala, eu gosto de Jesus, mas não gosto de igreja, então, Jesus morreu por esse povo, você gostando ou não. Ele ama esse povo, ama inclusive você, né? Ama todos nós, com os nossos defeitos e as nossas mazelas. Avançando, esse texto aqui, pessoal, é um texto de engajamento, porque alguém procura aí, a gente vai terminar com ele, tá? 3 verdades aqui nesse texto. Alguém pode achar para mim? Quem achou, pode ler? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremo-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Beleza. Pessoal, qual é o tema da aula de hoje? Participação. Esse texto aí tem tudo a ver com participação, porque só nesses versículos aqui a gente aprende que a convivência contínua, aí não está dando para ler, mas gera em nós a soma de esforços para servirmos a Deus. Então, pessoal, isso aqui não é uma opção. É um mandamento para nós. Esse texto está falando aí, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo alguns. E aqui fala de esforços, porque aqui fala que é um estímulo para a prática de boas obras, no início do versículo 24. A gente, por exemplo, está com umas boas obras agora, de levantar 5 toneladas de alimentos. A convivência gera esforços para boas obras, para assistência social, para sustentar projetos de missões e pequenas iniciativas pessoais também, né? Tem PGs fazendo vaquinha para ajudar alguma pessoa necessitada. Esse ajuntamento gera isso. A convivência contínua é uma ordem. Nós não podemos falar eu vou tirar férias da igreja. Não, você pode talvez tirar férias de 1 mês, 15 dias, mas não férias da igreja deixar de ir, ok? Eu falo férias assim, de você passear, sair com a família, é outra coisa. Mas férias da igreja, eu vou ficar 6 meses sem ir para a igreja. Não pode. É desobediência, é pecado. E por último, a convivência contínua aumenta a nossa expectativa da volta de Jesus. Porque o versículo aqui fala para a gente se encorajar, quanto mais se aproxima aquele dia, e aqui o dia está com letra maiúscula, que está falando da volta de Jesus, para a gente se encorajar um ao outro. Então, a convivência aumenta a nossa expectativa da volta de Jesus. Então, olha que bênção que é participar
de uma comunidade. Só Deus que criou, né, inventou a igreja, que é um ambiente maravilhoso para nosso crescimento. Amém. Então, o desejo é que cada um de nós seja um militante, né, muito mais engajado que um cara do MST, muito mais engajado do que um petista roxo, muito mais engajado que um gavião da Fiel, ser um militante dessa obra, não é verdade? Ô, pastor, antes de encerrar, eu queria aqui lembrar de duas situações aqui que foi passado nessa aula, que aconteceu comigo há 30 e alguns anos atrás, quando eu estava 2.500 quilômetros daqui de São Paulo, que é o povoado onde eu nasci. Eu estava em um povoado quando o meu pai, já um senhor, porque eu sou filho de um homem de 65 anos quando eu nasci, e o último de 15 irmãos. E eu estava ali, na minha ignorância, num domingo como esse, o meu pai falou para mim assim: hoje a igreja vai vir aqui no nosso povoado. E eu, na minha ignorância, naquele dia eu fiquei sabendo exatamente o que essa aula de hoje está me explicando. Porque naquele momento, meu pai, eu entendi assim, eu falei para ele: nossa, a nossa igreja está a 30 quilômetros de distância, lá na cidade, né? Como que ela vai vir aqui? Eu dei aquela risada, sabe? Como criança, inocente. E à frente da minha casa tinha uma grande árvore lá, quando a gente ficava, aquela árvore muito gostosa. Meu pai me levou para lá e ele me passou com todas as palavras que vocês citaram nessa aula. O que era uma igreja? O que era ser uma igreja? E ele falou exatamente isso. A igreja somos nós, somos pessoas, somos uma junção de quem está aqui com um propósito de servir a Deus e tudo. Então hoje, quando eu estou ouvindo isso, eu estou vendo aquela árvore, aquele homem me ensinando exatamente isso. E um outro exemplo que foi citado é o exemplo da senhora que vai lá em um hospital e que ora por pessoas, às vezes, muitas vezes desconhecidas, muitas vezes que nem sabe o que aquela pessoa serve, a quem ela segue, mas a importância que tem isso, porque eu vivi isso também. Há um tempo atrás eu estava em um leito de hospital, eu num topado de remédio, eu acordei um dia à tarde, acordei com uma senhora de joelhos no meu leito, orando por mim. E quando eu acordei, eu acho que eu assustei e eu acabei assustando ela. E ela imaginou que eu fosse interromper ela. Então isso é muito importante, porque eu, talvez por ter o conhecimento e aceitar o valor que aquilo estava sendo para mim, eu pedi para que ela continuasse. Mas pelo semblante dela, ela por algum momento, ela achou que eu ia interromper. Então é muito importante isso e é uma obra que é pouca exercitada. Então uma pessoa que toma um tempo, tira um tempo para fazer uma coisa dessa, uma obra dessa, ela tipo assim, ela é grandiosa no que faz. Porque é muito necessitada essas pessoas. Então era essa assim, a colocação que eu queria fazer a respeito dessa aula. Foi muito importante ouvir isso hoje. Amém, Edu. E olha, tem muita coisa que a igreja está fazendo nos bastidores da pandemia e isso a Globo não mostra, né? Mas vamos terminar nossa aula aí. Ô, Zé Roberto, você agradece a Deus pelos nossos alunos e ora para Deus nos usar cada vez mais, tá bom?